Vamos então entrar na nossa escola bíblica, parábolas de Jesus Cristo. Hoje vamos estudar mais duas parábolas. Vamos entrar na parábola 36ª, chamada A Semente. Esta parábola se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 26. Vamos ler. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Irmãos, a parábola da semente germinando secretamente ensina que Deus é soberano e somente Ele tem o controle de operação da salvação. É Deus quem dá o crescimento, e isso é uma obra exclusiva dele. Algumas pessoas acreditam que podem colaborar com Deus no processo da salvação. Mas perceba a expressão: porque a terra por si mesma frutifica. Foi o que Jesus falou. Essa declaração no original literalmente se traduz como automaticamente. Isto é, ela ocorre sem nenhuma influência externa. Em segundo lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que Deus dá o crescimento e sabe também o tempo da colheita. Quando uma semente ela é plantada, ela germina, cresce, amadurece, ela produz frutos, e se não for colhida no tempo certo, acaba morrendo, né? Esse princípio também traz uma lição importante no agir de Deus. É Ele quem dá o crescimento e também é Ele quem sabe o momento da colheita. Esse momento já está determinado desde a eternidade, segundo o bom propósito da vontade soberana de Deus. Em terceiro lugar, a parábola da semente, germinando secretamente, ensina que a colheita é o momento da vitória do crente. A colheita terá a hora certa para acontecer. Ela não ocorrerá nenhum minuto antes, nem um minuto depois. Devemos aguardar ansiosamente por esse dia, confiando que Deus está no controle, tá? Mas apenas é Ele quem sabe quando isso se dará, quando esse dia virá. Nesse dia tão glorioso, irmãos, os ímpios eles serão separados dos santos, como eu já tenho falado aqui inúmeras vezes, e o reino de Deus será revelado em todo o seu esplendor. Nesse dia, irmãos, estaremos para sempre com Ele. Em quarto lugar, a parábola da semente, ela ensina que o crescimento do reino de Deus no coração do homem, ele é um mistério. As pessoas muitas vezes tentam explicar a forma com que o evangelho impacta a vida de alguém. Mas isso é impossível, somente Deus conhece esse processo plenamente. Você precisa pregar o evangelho. O evangelho, como uma semente, ela entra no coração humano. Aí você olha, esse camarada não vai ter jeito não, hein? Aí não vai ter como... Lé do engano. É Deus que opera o milagre da salvação, da transformação da vida da pessoa. O texto, como disse Jesus, você estará dormindo, você acorda, vai dormir, você acorda, você não está vendo o que está acontecendo na vida da pessoa, mas Deus está operando ali. Alguns tentam estabelecer métodos que supostamente possam manter as pessoas na igreja, né? No entanto, o nosso papel é no máximo regar, pregando simplesmente a verdadeira palavra, pois o crescimento quem dá é Deus. Não adianta vou fazer um trabalho de jovem, vou colocar umas baladas aqui na igreja, vou fazer pista de skate, vamos colocar luta de MMA, para atrair essa juventude para a igreja, para que eles permaneçam na igreja e cresçam espiritualmente. Está errado. Quem dá o crescimento é Deus, isso é um milagre. Se o Espírito Santo não é capaz de dar o crescimento à igreja, não são metodologias. O máximo que você vai conseguir é encher a igreja de joio, de supostos cristãos.
parecem ser cristãos, mas não são de verdade. Algumas pessoas se julgam estrategicamente importantes, sabe? Como se, pela sua capacidade de pregar ou liderar uma igreja local, alguém fosse realmente salvo. Alguns dizem, essa igreja está lotada porque eu prego aqui todos os domingos, eu prego muito bem, então a igreja está lotada. Irmãos, modéstia à parte, o Senhor tem me dado o dom para pregar, e a minha igreja está vazia. Porque não sou eu, com a minha mensagem, que vai encher a igreja. É o Espírito Santo, que no momento de Deus, opera esse milagre. O que eu preciso fazer é trabalhar, pregar, e a igreja trabalhar, convidar as pessoas para vir ao culto. Mas o crescimento quem vai dar é o Senhor. Alguns dizem, essa igreja está lotada porque eu prego aqui todos os domingos. Esquece. Aquela pessoa só se converteu depois da minha pregação evangelística, coitados. Não é nada disso. É Deus quem faz a obra. Indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, sim ou não? Sim. Apolo é reconhecido entre os estudiosos como um dos maiores pregadores da história da igreja, pelo que lemos na Bíblia. Porém, nenhum deles foi responsável pelo crescimento do evangelho no coração do homem. O mesmo Paulo reconhece a sua incapacidade humana nesse processo. Por isso, ele afirma de forma extraordinária que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, lá em Filipenses 1,6. Bom, em quinto lugar, a parábola da semente, ela ensina que o cristão, ele deve ser paciente como um agricultor. Para nós que pregamos a palavra de Deus, a perseverança e a paciência é algo essencial, indispensável. Quando semeamos o evangelho, não devemos desanimar, quando não vemos resultados imediatos. Jesus nos ensinou que esse processo exige a paciência. O agricultor, ele dorme e acorda dia após dia, até que de repente, de maneira maravilhosa, a semente germina e desponta na terra. Assim como a semente amadurece no tempo certo, assim também o fruto do trabalho do pregador aparecerá. Pode levar anos, mas ele aparecerá. Tiago, ele escreve o seguinte: tem depois paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra, e tem paciência, até receber a chuva do outono e a da primavera. Tem também vós paciência, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8. Como foi dito, irmãos, apesar de a paciência da semente germinando secretamente ser uma parábola bem curta, né, que Jesus ensinou, seu significado e suas lições são fundamentais para todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Você está orando? Você está vivendo o Evangelho? Você está congregando na sua igreja? Está indo os domingos lá? Está dando glória a Deus? Está participando das orações, do estudo bíblico? Está buscando a face do Senhor? Que bom! Mas não se apresse não. Não sejais imediatistas. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa Deus fazer a obra no tempo dele. Quando você menos espera, vai brotar, vai ocorrer um renovo. Aquele brotinho vai crescendo, daqui a pouco está cheio de espigas. É preciso haver paciência nesse processo. Vamos entrar na 37ª parábola, que é a parábola A Semente de Mostarda. Ela se encontra registrada no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 32. Diz assim o texto sagrado: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Irmãos, pelo menos duas importantes lições podem ser destacadas na parábola grão de mostarda. Em primeiro lugar, a parábola do grão de mostarda, ela ensina que grandes resultados começam com pequenas iniciativas.
Muitas vezes pensamos em não fazer algo na obra de Deus por acreditar que aquilo não terá grande importância. Eu vou dar aula para 2 pessoas. Eu vou pregar para 5 pessoas. Nessas horas, devemos nos lembrar de que as maiores árvores crescem a partir de pequenas sementes. Todas as igrejas foram pequenas sementes um dia. Por exemplo, um simples evangelismo que hoje parece não ter resultado, pode ser que amanhã se revele como o veículo pelo qual Deus chamou um grande pregador do evangelho. Não foi assim com Spurgeon? Uma igreja vazia, nem o pastor foi no culto. Quem pregou foi um diácono sapateiro, ruim de Bíblia que só ele, mas um versículo ele sabia. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Igreja vazia, frio. Dali se levantou o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, uma igreja vazia, um sapateiro pregando, não tinha ninguém no culto, povo desanimado, frio, e ali se levantou um dos maiores pregadores da humanidade, que se tem conhecimento, né? Então veja que estou dando aula para 2, 3 pessoas, estou pregando para 5, 6, 7 pessoas. Faça a obra, ensina, prega. Você não sabe o amanhã. Você pode estar ensinando um grande pregador no futuro, um pastor de uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil. Você não sabe. Nós temos cercados de igrejas aqui que estão cheias, mas pode ser que seja daqui que saia um grande pregador, uma grande cantora, uma grande professora de escola bíblica dominical. Não sabemos. Não podemos desanimar. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, semeia, você vai ver que milagre vai acontecer. Em segundo lugar, a parábola do grão de mostarda ensina que a planta ela crescerá. Às vezes, diante das dificuldades que nos confrontam, irmãos, nossas ações parecem insignificantes. Parece que o que você está fazendo é insignificante. Você está desanimado. Você está desanimada. O evangelismo parece que não está dando resultado, né? A escola bíblica parece que não está sendo eficiente. Ninguém está ligando para isso. As crianças parecem que só querem brincar, não querem aprender nada. A gente examina, não quer fazer mais nada. Mas é nesta hora que nós temos que nos fortalecer no Senhor e fazer a obra que nos foi confiada. E no tempo de Deus, o resultado vai aparecer. Esse pequeno grão de mostarda se transformará, se converterá em uma grande e gloriosa árvore. O plantio de uma nova igreja parece que não vai para frente. Passa 1, 2, 3, 4 anos. O plantio da igreja parece que não vai para frente. Porém, a promessa que foi feita diz que a planta continuará crescendo. Mesmo que os nossos olhos não estejam percebendo, há algo acontecendo nesse mundo de mistérios. Por mais que somos bem-aventurados em participar e trabalhar na expansão do reino, nunca se esqueçam, o crescimento de fato, quem dá é o próprio Deus. Eu planto, a Edneia rega, mas quem está dando crescimento é Deus. Eu não estou contemplando isso, pastor, mas ele está acontecendo. Os nossos olhos podem não estar vendo, mas há algo acontecendo. Há algo acontecendo. E isso virá à luz. E grande será a vitória daqueles que forem até o final e não desistirem da obra do Senhor. Amém, queridos? Deus seja louvado. Que o Senhor